Fala galera, beleza? Marcos Vinícius aqui, advogado, para mais uma aula aí. Hoje nós estamos na terceira, processo penal ainda. Hoje nós vamos falar de ação penal, mas antes, curta esse vídeo, comentem, mande para os amigos, se inscreva aí no canal, isso é muito importante pra gente e tenho certeza que pra você também, porque aí os vídeos continuarão aí no ar. E a nossa ideia aqui é sempre estar contribuindo para que você chegue à tão sonhada carteira da OAB. Galera, ação penal. Antes de entrar propriamente dito nas ações, a gente precisa saber que existem algumas condições. Lembra lá do processo civil? Aqui também tem algumas condições. Lá no processo civil saiu a possibilidade jurídica do pedido, né? Aqui continua. Então nós temos a legitimidade de parte, aí depende da ação, a gente vai tratar bastante. A possibilidade jurídica do pedido, é bem bacana a gente falar. O interesse de agir e a justa causa. O interesse de agir é aquela necessidade de adequação, lembra? Necessidade de entrar com uma ação penal, lembrando que o nosso direito processual, o nosso direito penal, ele é subsidiário, a gente só usa ele quando realmente todos os ramos do direito não conseguiram dar a resposta ali para a sociedade. E aí tem que ser pelo meio adequado, né? Tem que ser pela ação correta. E a justa causa nada mais é do que os indícios de autoria e a prova da materialidade. Cara, isso daí você tem que estar na ponta do lápis aí, ou da caneta na hora de escrever lá as condições da ação. E aí, passando das condições da ação, nós vamos falar assim, aí tem que ser no pique, senão o vídeo ficar muito longo e você não vai ter paciência de assistir. Nós vamos falar das ações propriamente dita. Ação pública. Na pública tem a condicionada, a incondicionada, a condicionada à representação, nós vamos passar por ela. Temos a ação privada, né, que é a queixa-crime, nós vamos falar bastante. Diz os doutrinadores que todas as ações são públicas, né? O que muda é a iniciativa. A iniciativa aqui, no caso, é da parte, é do ofendido. Na incondicionada, independe da vontade da vítima. Cometeu um roubo, um furto, você foi vítima de um furto. Mas aí você fala, eu não quero que o processo prossiga. Não, você não tem essa disponibilidade. A condicionada representação precisa da representação, aí sim. E aí o que cai na sua prova é aqui, ó. O promotor, o Ministério Público não pode nem iniciar se não tiver a representação, viu? A representação é uma peça fundamental para que se inicie o processo. E aí é que cai, porque aí eles falam que o Ministério Público, na prova, vem dizendo que o Ministério Público pode iniciar e depois você representa. E isso não pode, isso não pode. O que mais que a gente tem para falar para vocês aqui? A condicionada vem expresso no CP. O que é o CP, doutor? CP é o Código Penal. Vou dar um exemplo aqui. O crime do 147, o ameaça. Vem lá a descrição do fato típico, o preceito primário e o secundário, e no parágrafo único ele fala que esse crime ele é processado mediante a representação. Queixa-crime. Eu já falei da queixa-crime também, tem a personalíssima, os tipos de queixa-crime. A personalíssima e a exclusiva. Beleza? A exclusiva pode ser transferida para o CAD. Quem é o CAD? Pô, o CAD é o cadeado, o CAD de cadeado? Não, o CAD é o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. E na personalíssima já não pode passar. Faleceu aí o ofendido, falece também a ação, assim dizendo. Galera, ação penal pública, a titularidade é o MP, 129, artigo 1º da Constituição Federal. Isso daí também fundamenta pra gente justificar o sistema, que é o sistema acusatório, porque agora tem alguém para acusar, tem alguém para entrar com a ação. Antigamente o juiz entrava com a ação, o juiz julgava, o juiz produzia a prova. Hoje o 129 nos ajuda nesse sentido, aqueles que são adeptos aí ao sistema acusatório. Prazo, 5 dias para o réu preso, 15 réu solto. Esse prazo é processual. O que é prazo processual? Principalmente quando o réu está solto. Isso também cai na prova. O prazo é processual, não é material. Se não cumprir desses 15 dias e aí extingue o processo, o que acontece? Não, aí não. Com a denúncia lá, convalida esse vício aí e a ação continua. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos passando aqui. Tem muita coisa para falar para vocês. Ação penal condicionada ainda.
Não pode ser iniciada pelo MP, eu já falei. Cabe retratação? Cabe retratação até o oferecimento da denúncia, cabe retratação. Cabe retratação da retratação? Que loucura é essa retratação da retratação? O cara vai lá, o ofendido se retrata e depois ele quer continuar com a ação, ele se retrata novamente. É a retratação da retratação. Prazo 6 meses. A gente tem 6 meses. E aí eu vou falar agora o que cai na prova. Até agora eu só falei uma coisa que cai na prova. Eu vou falar a segunda que cai na prova. A segunda coisa que cai na prova. Qual que é o marco inicial dessa contagem dos 6 meses para entrar com a ação aí? Galera, para representar. Não é do momento do fato, que às vezes o fato acontece, só que você só vai descobrir quem é, e aí é o marco do momento que você descobre quem é o autor do crime. Este é o momento. Exemplo, o crime foi em 2019, mas aí a gente não sabe quem foi que cometeu o crime. Em 2021 a gente descobre quem foi, aí começa a contar o prazo de 6 meses, tá bom? Ainda não vai estar decaído seu direito aí. Vítima menor, só com 18 anos, né? A gente pega um pouquinho lá do direito civil e a gente sabe que a capacidade plena só com 18 anos de idade. Requisição, a gente sabe que é só o ministro da Justiça e o prazo é o mesmo, a regra é o mesmo, a partir do conhecimento do fato. Ação privada. Ação privada, as partes são ofendido o representante, a gente já falou também. Pessoa jurídica pode ser parte? Lógico que pode. Com a constitucionalização aí dos nossos direitos, pessoa jurídica pode sim ser parte, inclusive pode ser parte, mesmo não tendo pessoa física no polo passivo. Isso é uma inovação, é o nosso direito evoluindo, né? Ação privada, vamos lá, personalíssima. A personalíssima eu já falei, não se transmite, é um único crime. Eu posso dar um exemplo do casamento. O cara fala que tem um impedimento para casar e casa, essa é personalíssima. Se o ofendido não quiser dar início, ele não vai dar, porque os danos podem ser maior, né? Subsidiária da pública. Essa ação, inicialmente, quem deveria ingressar era o Ministério Público, mas ele por algum motivo não faz. Você subsidiariamente tem 6 meses para fazer. Você fez a representação, o processo começou. No meio do processo você não quis dar continuidade por algum motivo, enfim, não teve condições técnicas aí, é vulnerável economicamente. O Ministério Público pode retomar? Lógico que pode retomar, isso que é o importante. Um exemplo de uma ação propriamente dita é o crime contra a honra também. Já falei, extinção da punibilidade, decadência, perempção, renúncia, perdão. Vou falar um pouquinho de cada uma aí. Mas ó, para dar um feedback, decadência é a perda do prazo, a perempção é a perda do interesse, a renúncia é abandono e o perdão é de deixar a punição. Não cumprir as exigências, isso daí da perempção. Entrou com a ação, o ofendido entra com a ação, o juiz te intima para você, de repente, fazer alguma diligência, responder, tirar alguma dúvida e você não responde. Se você não responde, pode ocasionar perempção. A diferença principal agora isso também cai na prova. É o terceiro ponto que eu estou falando para você. Depois você me cobre lá se cai na prova ou não. A diferença de renúncia e perdão. Aliás, qual é o momento, né? A renúncia você só pode renunciar àquilo que ainda não aconteceu. Então a renúncia é até começar a ação. Até começar a ação você pode renunciar. Começou a ação, você não quer mais, é o que? Tecnicamente a gente chama de perdão, você pode perdoar, aí sim você pode perdoar. Só que aqui no perdão, e aí já é o outro ponto que cai na prova também, o ofendido precisa querer. Então assim, o autor do fato, desculpa, ele precisa ratificar isso daí. Você não pode perdoar e ficar por isso mesmo. Se não ratifica, o processo continua. Só que aí você pode deixar de fazer as coisas, né? E aí só vai mudar o instituto, não vai ser pelo perdão que o processo não vai continuar. Beleza? Vai ser pela perempção. Bacana, pessoal? Vamos correndo, e tem que ser no pique. Nós vamos fazer um curso regular, hein? E aí no curso regular vai ser com slide, vocês vão ter um material, vai ser bem bacana. Mas aí você tem que curtir, comentar, mandar para os seus amigos, isso daí é importante. Beleza? Ação ex delicti, o que é isso? Galera do civil adora, né? É aqui, ó, é hora de ganhar um dinheiro, de executar. Você pode entrar direto com a ação civil,
lá no processo civil com a ação para executar e tentar levantar um dinheiro, ou você pode pegar a sentença do penal e vai lá na esfera civil e faz a liquidação e recebe e faz o levantamento. Aí, se você pega a sentença civil, é um título executivo, você já executa, você não vai precisar passar pelo todo o processo de conhecimento, porque lá no processo criminal o juiz já vai dar um valor pré-estabelecido. Se você quiser aumentar esse valor que o juiz estabeleceu lá na ação criminal, o que acontece? Aí você precisa produzir prova lá no civil. Beleza, pessoal? Eu só queria trazer agora para finalizar alguns tipos de ações aí, alguns exemplos, né? Crime contra a honra é qual tipo de ação? É ação privada. Lesão corporal leve, corporal leve, geralmente precisa de representação. Só que contra a mulher, violência doméstica contra a mulher não precisa, é ação pública incondicionada. Galera, coloca uma coisa na cabeça, sempre quando tiver mulher envolvida, a ação é pública incondicionada. A resposta tem que ser dada para a sociedade, tem que servir de exemplo, não pode, mesmo porque a mulher pode ser coagida a não representar. Então é sempre incondicionado, independente se ela quiser ou não, vai ser representada. E dignidade sexual serve o mesmo exemplo, sempre quando tiver crime contra a dignidade sexual, é um crime que abrange a coletividade. Então, independente se a vítima oferecer a representação ou não, o processo vai continuar. Galera, falei aí no pique e tem que ser assim também. Não dá para ver todos os detalhes no curso intensivo. A nossa ideia é trazer aí apostas do que vai cair, e aí como advogado a gente tem uma noção do que pode e o que não pode cair, o que é mais importante, o que não é importante. E logicamente que em um vídeo de 15 minutos a gente não consegue falar tudo. A nossa ideia é fazer um curso regular, mas que para isso você precisa curtir, comentar, se inscrever no canal e mandar para os seus amigos que estejam aí na mesma situação. Lembrando que esse vídeo, o direito é um só, serve também para concurso público. A galera que está fazendo o curso, está se preparando para o concurso de escrevente, veio me perguntar se o curso seria importante para eles também. Eu falei sem sombra de dúvida. Valeu, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo.